Apaixonar-se depois dos 60 é muitas vezes descrito como uma segunda chance, uma primavera tardia, um renascimento afetivo. Mas o que poucos dizem, e quase ninguém adverte, é que essa fase também carrega riscos sutis, armadilhas emocionais e desafios psíquicos que não existiam nas paixões da juventude. Os sentimentos são reais, intensos, muitas vezes avassaladores. Mas por trás do encantamento, podem se esconder projeções profundas, carências não resolvidas e fantasmas do passado que voltam à cena disfarçados de romance. O que parece amor pode ser reflexo de algo mais antigo e inconsciente. Neste vídeo, vamos explorar os perigos invisíveis que rondam o amor na maturidade e revelar o que a maioria prefere ignorar. Prepare-se para mergulhar em um olhar profundo, sensível e libertador. Se você acredita que nunca é tarde para se conhecer de verdade, escreva nos comentários. O amor consciente começa dentro de mim. Segundo Carl Gustav Jung, grande parte do que vivemos no amor não é propriamente sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Nos relacionamentos, especialmente em fases tardias da vida, muitos sentimentos que emergem não são novos. São conteúdos antigos que não foram totalmente integrados. Jung chamou isso de projeção. Quando inconscientemente colocamos no outro partes nossas que ainda não reconhecemos ou aceitamos. Após os 60, essa tendência pode se intensificar, pois muitos chegam à maturidade com aspectos do inconsciente não elaborados, especialmente no que diz respeito à sombra, tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós ao longo da vida. Ao nos apaixonarmos, projetamos ideais, memórias, carências e esperanças. O amor maduro, embora mais sereno, pode servir como palco para reencontros internos, com o passado, com figuras parentais não resolvidas, com a juventude que sentimos escapar. O risco está em confundir o outro com a parte de nós que desejamos reencontrar ou curar. Jung também falava da individuação, o processo de tornar-se inteiro, de integrar o masculino e o feminino internos, o ânimos e a ânima, para que o amor não seja uma busca desesperada por completude fora de nós, mas o reflexo de uma completude já iniciada dentro. Amar depois dos 60, portanto, exige consciência, não apenas para viver o amor com entrega, mas para não cair novamente nas mesmas armadilhas emocionais de outras fases da vida. Jung nos convida a olhar para dentro antes de entregar o coração, para que o amor não seja um espelho distorcido, mas um encontro real entre duas almas que se reconhecem. Na maturidade, quando a vida já foi atravessada por perdas, experiências, vínculos rompidos e memórias acumuladas, o coração muitas vezes anseia por reencontro, aconchego, estabilidade emocional. É justamente nesse terreno fértil de expectativas silenciosas que a projeção encontra espaço para se manifestar de forma intensa e, por vezes, traiçoeira. Para Jung, a projeção é um processo pelo qual depositamos no outro partes inconscientes de nós mesmos, aspectos que não reconhecemos ou não aceitamos. No campo amoroso, isso significa ver no parceiro não quem ele é, mas aquilo que ansiamos, tememos ou idealizamos. A armadilha se instala quando essa projeção é confundida com amor. Nos relacionamentos após os 60, quando muitas feridas internas ainda estão abertas ou mal cicatrizadas, a tendência é buscar fora de si o que ainda falta dentro. O outro torna-se uma tela em branco, onde pintamos as cores das nossas memórias, desejos antigos e necessidades não satisfeitas. Um homem pode ver na nova companheira a mãe carinhosa que nunca teve. Uma mulher pode enxergar no parceiro o pai protetor que sempre desejou. Esses movimentos são inconscientes, mas profundamente determinantes. Alimentam uma paixão que parece profunda, mas que muitas vezes é apenas reflexo de conteúdos internos projetados. Além disso, com o passar dos anos, os mecanismos de defesa se sofisticam. Em vez de confrontar dores antigas, preferimos buscar substituições emocionais. Um novo amor pode parecer a chance de corrigir histórias passadas, de viver aquilo que foi negado. Porém, quando a projeção domina, o relacionamento deixa de ser uma conexão autêntica entre duas pessoas inteiras
e passa a ser uma extensão das nossas lacunas emocionais. Isso gera frustração, pois inevitavelmente o outro não conseguirá sustentar o papel que inconscientemente lhe foi atribuído. Outro ponto delicado é que a projeção na maturidade não se limita às idealizações positivas. Muitas vezes, também projetamos nossos medos, traumas e inseguranças. Um parceiro pode se tornar aos nossos olhos um potencial traidor por conta de uma ferida antiga, como infidelidade. Uma companheira pode parecer fria e distante porque carregamos experiências de rejeição anteriores. A percepção do outro, portanto, passa a ser contaminada por um filtro interno, que nem sempre tem relação com a realidade. Isso mina a confiança, a entrega e a possibilidade de viver um vínculo genuíno. Para escapar dessa armadilha, é necessário um grau elevado de autoconhecimento. A paixão em si não é um problema. O perigo está em não distinguir o que é do outro e o que é nosso. Jung nos alerta para a necessidade de retirar as projeções como parte essencial do processo de individuação. Esse movimento exige coragem, olhar para si com honestidade, reconhecer as partes que ainda buscamos compensar no amor e aceitar que o outro não veio para preencher nossos vazios, mas para caminhar ao lado de alguém que já se comprometeu em se tornar inteiro. A boa notícia é que a maturidade também oferece uma vantagem: tempo e vivência. Quem já passou por perdas, términos e recomeços tem mais ferramentas internas para observar, refletir e transformar. Amar após os 60 pode ser, sim, uma experiência extraordinária, mas somente quando nos libertamos da ilusão de que o outro será o salvador da nossa história. Quando deixamos de projetar e passamos a enxergar o outro como ele realmente é, abrimos espaço para um amor mais real, mais profundo e menos condicionado pelas fantasias do inconsciente. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa tudo aquilo que o ego rejeita, ignora ou reprime, aspectos da personalidade que não se encaixam na imagem idealizada que temos de nós mesmos. Ela abriga nossos impulsos mais instintivos, nossas raivas não assumidas, invejas negadas, medos recalcados e, muitas vezes, também nossos talentos esquecidos. À medida que envelhecemos, essa sombra não desaparece. Pelo contrário, ela se torna mais densa, pois carrega décadas de conteúdo psíquico não integrado. E quando nos apaixonamos depois dos 60, ela frequentemente emerge, silenciosa e sutil, influenciando o modo como nos relacionamos. Nessa fase da vida, é comum acreditar que já sabemos quem somos. Afinal, já vivemos bastante, acumulamos experiências e aprendizados. No entanto, muitas vezes, confundimos maturidade com fechamento. Achamos que certos conflitos emocionais são coisas do passado e que não precisamos mais confrontá-los. Mas o amor tem um poder singular de ativar justamente aquilo que ainda não foi resolvido. Quando um novo relacionamento começa, ele se torna um espelho poderoso. E é nesse espelho que a sombra pode se revelar. Nas inseguranças que achávamos superadas, na possessividade que não sabíamos possuir, no medo da solidão que disfarçamos com independência, ou na necessidade de controle mascarada de cuidado. Em relacionamentos tardios, a sombra pode surgir de forma disfarçada, através de comportamentos sutis, como ciúmes disfarçados de preocupação, ressentimentos não expressos, críticas constantes que escondem uma autodepreciação inconsciente. Ela também se manifesta quando projetamos no outro aquilo que não suportamos ver em nós. Por exemplo, alguém que sempre reprimiu a própria agressividade pode ver o parceiro como hostil ou autoritário, mesmo que ele não seja. Esse tipo de distorção alimenta conflitos desnecessários e cria barreiras para a intimidade verdadeira. É importante compreender que a sombra não é apenas um inimigo interno. Ela também carrega potencialidades esquecidas, uma vitalidade que foi reprimida, um desejo de amar com intensidade, uma sensibilidade que foi sufocada pelas exigências do mundo. Quando reprimimos a sombra, reprimimos também partes vivas de nós mesmos. E, em um novo amor, especialmente após os 60, integrar a sombra pode significar permitir-se viver com mais autenticidade, com menos máscaras, menos papéis sociais
e mais verdade emocional. No entanto, esse processo de integração não é confortável. Exige autorresponsabilidade, vulnerabilidade e disposição para escutar os sinais que o relacionamento nos oferece. Se uma nova paixão desperta medos desproporcionais, sentimentos intensos e contraditórios, ou comportamentos que surpreendem até a nós mesmos, é possível que a sombra esteja pedindo atenção. Ao invés de afastá-la ou negá-la, o caminho proposto por Jung é o da aproximação. Reconhecer a sombra, dialogar com ela, integrá-la de forma consciente. Só assim é possível deixar de projetá-la no parceiro e começar a relacionar-se com o outro como ele realmente é, e não como um espelho das nossas partes negadas. Nos relacionamentos da maturidade, há um grande potencial de cura se houver disposição para o autoconhecimento. Ao invés de tentar repetir uma juventude idealizada, é possível viver uma forma de amor mais profunda e transformadora, onde as imperfeições são acolhidas e os medos são enfrentados com honestidade. Integrar a sombra é aceitar que ainda temos muito a aprender sobre nós mesmos e que o amor, mesmo tardio, pode ser um campo fértil para essa jornada interior. A sabedoria que acompanha a idade não está apenas em saber o que evitar, mas em saber onde olhar. E olhar para a sombra é um dos atos mais corajosos que alguém pode fazer ao se apaixonar depois dos 60, pois nesse mergulho escuro, muitas vezes, encontramos a luz mais autêntica do nosso ser, aquela que já não precisa provar nada, apenas viver com verdade. Com o passar do tempo, vamos nos tornando especialistas em sobreviver. Acumulamos experiências, aprendizados, cicatrizes. Aprendemos a lidar com a solidão, com as perdas, com o silêncio das noites mais longas. Mas apesar dessa aparente autonomia emocional, muitos chegam à maturidade carregando um sentimento profundo de falta, um vazio afetivo que nunca foi totalmente preenchido. Essa carência, muitas vezes camuflada por independência ou autossuficiência, pode se manifestar com força quando um novo amor surge. E é justamente aí que mora um dos maiores riscos: acreditar que o outro virá para nos completar. Na juventude, essa fantasia é quase natural. A ideia do par ideal, da metade da laranja, de que seremos finalmente inteiros quando encontrarmos alguém. Mas na maturidade, esse mito se torna perigoso, porque agora projetamos sobre o outro não só os sonhos do presente, mas também as frustrações do passado. Esperamos que ele nos cure da solidão acumulada, que nos devolva a sensação de pertencimento, que nos proteja do envelhecimento emocional. Criamos a ilusão de que o amor será um antídoto contra o tempo e as perdas que ele trouxe. No entanto, nenhum relacionamento consegue sustentar esse peso por muito tempo. A carência afetiva, quando não reconhecida, pode nos fazer aceitar situações que não condizem com nossos valores, apenas para manter a sensação de companhia. Pode nos levar a ceder mais do que queremos, a calar quando deveríamos falar, a permanecer quando deveríamos partir. Essa dinâmica compromete nossa integridade emocional e cria relações desequilibradas, onde o medo de perder é maior do que a vontade de ser verdadeiro. Jung nos convida, nesse ponto, a diferenciar o amor da dependência. O amor real nasce entre dois inteiros, a dependência entre duas metades que se sustentam por medo de ruírem sozinhas. É comum, após os 60, buscar no outro aquilo que sentimos ter perdido: juventude, desejo, vitalidade, segurança. Mas o outro não é um espelho da nossa nostalgia, e a tentativa de usá-lo como tal transforma a relação em um terreno frágil, instável, repleto de exigências sutis. Esperamos que ele nos olhe como ninguém mais nos olhou, que perceba nossas dores sem que precisemos falar, que preencha o que nem nós mesmos sabemos nomear. Essa expectativa silenciosa gera frustração e, muitas vezes, ressentimento. É preciso reconhecer a diferença entre querer amar e querer ser salvo. A carência nos faz confundir essas duas vontades. Ela nos move em direção ao outro, não para compartilhar, mas para receber, não para construir algo novo, mas para recuperar algo que sentimos ter perdido. E assim, transformamos o parceiro em um instrumento de recuperação emocional, uma função impossível de cumprir.
Jung fala da importância de resgatar o eixo interno, de voltar-se para si mesmo como fonte de completude. Esse é o princípio da individuação. Quando buscamos esse processo, passamos a enxergar o outro não como um complemento, mas como um companheiro de jornada. O relacionamento deixa de ser um alívio e passa a ser uma escolha. Amar não é mais uma fuga da solidão, mas uma expressão da nossa própria inteireza. Reconhecer a carência não significa negar o desejo de vínculo, mas perceber o quanto projetamos sobre o outro aquilo que ainda não construímos em nós. É um ato de honestidade psíquica. É admitir que, às vezes, desejamos ser amados de um jeito que nem sabemos amar, que queremos receber o que nunca tivemos coragem de dar a nós mesmos. E é nessa conscientização que começamos a libertar o outro da tarefa impossível de nos completar. Ao invés de buscar um amor que nos salve, podemos buscar um amor que nos acompanhe, que esteja conosco não porque precisa preencher um buraco, mas porque reconhece em nós alguém que já está em processo de preenchimento. A maturidade afetiva começa quando deixamos de culpar o outro por não ser tudo o que idealizamos e passamos a nos responsabilizar por sermos tudo o que ainda não fomos para nós mesmos. Chegar aos 60 anos não é apenas atravessar uma fronteira cronológica, é alcançar um território interno, onde, idealmente, já se deveria ter iniciado um processo de reconciliação com a própria história. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é de verdade, integrando os opostos internos, os traços conscientes e inconscientes, a luz e a sombra, o masculino e o feminino. E nesse ponto da vida, um novo amor pode servir como catalisador ou como obstáculo, dependendo do quanto estamos comprometidos com esse movimento interno. A individuação não significa isolamento nem rejeição do amor. Muito pelo contrário. Significa que o amor, para florescer de maneira madura, não deve ser busca por completude, mas expressão de um ser que já se encontra em processo de integração. Após os 60, já não há mais tempo para repetir padrões. O amor consciente exige escolhas intencionais, presença emocional e, acima de tudo, verdade. Nesse contexto, o relacionamento se torna um espelho, sim, mas não para projetar, e sim para refletir a autenticidade de dois indivíduos que se encontram por afinidade de alma, não por carência. A integração dos aspectos opostos é fundamental nesse processo. Jung apontava para a necessidade de reconhecermos e assimilarmos o ânimos e a ânima, os arquétipos do masculino e do feminino presentes em todos nós, independentemente do gênero. Na juventude, muitas vezes buscamos no outro esse lado que falta, mas com a maturidade é possível reconhecer que essas polaridades vivem dentro de nós. O homem que integra sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de acolhimento, entra num relacionamento não como quem busca uma mãe, mas como quem quer compartilhar sua humanidade. A mulher que reconhece sua força, sua razão, sua autonomia, não entra numa relação esperando um pai protetor, mas desejando um parceiro real. Essa maturidade interna altera a forma como o amor é vivido. Ele deixa de ser urgência e passa a ser presença, deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. O amor consciente após os 60 é, sobretudo, um espaço onde não há mais tanta pressa, mas há profundidade. Não há idealizações, mas há respeito. É uma forma de amar que não se alimenta de promessas, mas de pequenas presenças, de silêncios compartilhados, de olhares que compreendem mais do que palavras. Entretanto, essa forma de amar só é possível quando cada um reconhece seu próprio caminho de individuação, quando não se exige que o outro carregue nossos pesos ou solucione nossas questões mal resolvidas. O outro deixa de ser um terapeuta emocional, um repositório de expectativas antigas, e passa a ser um companheiro de travessia. Nessa fase da vida, o amor consciente é um encontro entre dois viajantes experientes, que já passaram por tempestades, mas que agora sabem apreciar o céu limpo com mais gratidão. Mas isso não significa que não haverá desafios. A individuação é um processo contínuo que exige atenção constante aos movimentos internos. Ainda podemos ser surpreendidos por ciúmes, inseguranças, impulsos controladores.
O diferencial está em reconhecer esses movimentos e saber acolhê-los sem projetá-los. Ao invés de reagir automaticamente, podemos escolher responder com consciência. O conflito nesse tipo de relação não é mais uma ameaça, mas uma oportunidade de aprofundamento. O amor consciente após os 60 é também uma forma de se posicionar diante da vida. É o reconhecimento de que ainda há muito a viver, muito a sentir, muito a compartilhar. Ele não vem para preencher um vazio, mas para expandir uma presença. E essa expansão é possível porque já não nos definimos apenas pelo que falta, mas pelaquilo que se tornou inteiro em nós. A partir dessa integridade, o amor deixa de ser um risco e passa a ser um presente, não por garantir felicidade eterna, mas por permitir a vivência da verdade emocional em sua forma mais serena e poderosa. Nesse ponto do caminho, o amor não é mais uma promessa de final feliz. É um capítulo autêntico da jornada da alma, escrito por dois seres que se reconhecem em suas imperfeições e que escolhem caminhar juntos, não por necessidade, mas por afinidade. E isso talvez seja a forma mais profunda e verdadeira de amar. Apaixonar-se após os 60 pode ser uma experiência profundamente transformadora, mas apenas quando se vive esse amor com consciência. Como vimos, os riscos ocultos não estão no sentimento em si, mas nas projeções inconscientes, nas sombras ignoradas, nas carências disfarçadas e na ilusão de que o outro virá nos completar. Carl Jung nos ensina que a jornada do amor verdadeiro começa dentro. Ao integrarmos o que está fragmentado em nós, nos tornamos capazes de nos relacionar sem máscaras, sem demandas exageradas, sem medo de sermos quem realmente somos. A maturidade emocional não é a ausência de vulnerabilidade, é a capacidade de acolhê-la com coragem. E amar nesse estágio da vida pode ser o ato mais revolucionário de todos, não por repetir antigos padrões, mas por escolher com consciência viver algo novo, mais livre e mais verdadeiro. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe reflexões importantes para a sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele pode ser o próximo passo da sua jornada de autoconhecimento e transformação. Porque nunca é tarde para amar de verdade. E, acima de tudo, para amar a si mesmo.